Você já viu aquele ditado, o pior cego é aquele que não quer ver? Esse ditado é bem verdadeiro, né? Um ditado popular que reflete a vida de muitas pessoas. Porque, na verdade, fala sério, né? É melhor fazer de conta que a gente não vê as coisas do que tentar resolver. Sim ou não? Às vezes você passa por uma situação em que você olha e diz assim, cara, não vou me meter nisso, meu irmão, arranjar problema pra mim e tal, não sei o quê. Esse é um tipo de cegueira. Existe um outro tipo de cegueira que ela é mais complexa e mais profunda, e é sobre essa cegueira que eu quero falar com você, porque hoje eu vivi uma experiência tão engraçada. Eu estava na empresa de um amigo, ele é dono de um crediário aqui no Ceará, né? Eu não sei se no Nordeste todo, não sei na sua cidade, mas crediário, aqui no Ceará, são aquelas pessoas que andam com um carrinho empurrando, vendendo de porta em porta nas ruas. Eles vendem panela de pressão, eles vendem rede, eles vendem tudo, tá? E aí a pessoa fica pagando mensalmente uma quantia pré-combinada e tal. E eu tenho um amigo que é dono de um crediário. E eu estava lá hoje pela manhã e nós começamos a conversar e aí a gente entrou no assunto de bebida, não é, alcoolismo. E aí eu não conheci os seus funcionários. E eu disse assim, lá eu comentei, rapaz, uma pessoa que bebe todos os dias, ainda que pouco, essa pessoa já é alcoólatra. E aí quando eu falei isso, um dos funcionários dele disse assim, ó, rapaz, essa palavra é muito pesada, porque alcoólatra é aquela pessoa que bebe até perder os sentidos, que fica caindo, não é? E aí ele falou de alcoolismo como aquele caso bem extremo que a gente vê que são pessoas que já estão realmente assim no ponto alto do alcoolismo, né? E aí depois ele confessou que bebia todos os dias, que desde 12 anos de idade ele bebia, mas que não era alcoólatra, apesar de beber todos os dias. Agora me responde aqui nos comentários. Você acha mesmo que uma pessoa que bebe todos os dias, ela não é alcoólatra? Bebe para dormir, acorda para beber, na hora do almoço tem que ter uma bebida, mas porque bebe pouco, ele não se considera um alcoólatra. E aí ele contou algumas situações, né, de que ele já estava há 3 dias bebendo direto e se tremendo, e alguém chegou para ele e disse assim, rapaz, você está no final da vida. Aí ele disse assim, olha, pois marca aí a data de hoje e eu só vou beber de novo daqui a um ano. E segundo ele, ele passou 2 anos e meio sem beber e voltou de novo. Então, na cabeça dele, ele não é alcoólatra. Por quê? Porque a visão de alcoólatra que ele tem é aquela visão do crônico, assim, do ápice do alcoolismo. Quando o cara realmente já perdeu noção de tudo, onde a pessoa já não trabalha mais. Tipo assim, todos os dias, o dia inteiro tá bebendo. Então a visão dele de alcoólatra é essa visão extrema. Enquanto você não está nesse extremo, você não é alcoólatra. Mas, cientificamente, a gente sabe que uma pessoa que bebe todos os dias, ela já é alcoólatra, ainda que beba em poucas quantidades, ainda que não esteja caindo porque bebe, ainda que ele imagine que tem controle sobre isso, cientificamente essa pessoa já é alcoólatra. E isso me chamou muita atenção e é sobre isso que eu quero falar contigo. Mas antes de continuar, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal, tá? Se você não é inscrito, aqui abaixo da tela do vídeo tem uma palavra chamada inscrever-se. Clica nele aí, tá? Já se inscreve, já deixa o teu joinha, não é? Já manda esse vídeo para alguém que você conhece, que é muito interessante. Não é sobre alcoolismo. Eu peguei esse exemplo e agora eu vou trazer um texto bíblico aqui para você, mas não é sobre alcoolismo. E por que eu estou trazendo isso para você? Porque esse homem não enxergava a si mesmo como um alcoólatra. Logo, ele não vai sair dessa situação. Mas observa que quando eu disse que a pessoa que bebia todo dia era uma alcoólatra, observa como ele se feriu, se ofendeu e se negou a se colocar nessa posição de alcoólatra. Por quê? Porque com certeza na mente dele chegar neste ponto de alcoolismo é algo inaceitável. Então, como ele não está naquele ponto e para ele é algo inaceitável, ele se machucou porque ofendeu, tá? Ofendeu. E aí, enquanto eu estava conversando com aquele homem, eu pensei, cara, em mim, eu pensei sobre mim, tá? Meu irmão, quais são as coisas que estão em mim
que as pessoas enxergam em mim, mas eu mesmo não reconheço que sou daquela forma, por isso eu não mudo. E é sobre isso que eu quero falar com você, tá? Aqui na Bíblia tem um texto em João 9, é um texto em que Jesus curou um cego, tá? João 9, depois se você quiser ler, você pode ler. Enfim, esse cego, ele é curado, e aí ele vai ser questionado para saber se era cego mesmo. Aí chamam os pais para comprovar que era cego mesmo. E depois ele é expulso da sinagoga dos judeus e tal. Estou resumindo para ti, tá? Quando ele é expulso, no final de tudo, ele se encontra com Jesus, tá? E aí, Jesus, a partir do versículo 35, João 9, a partir do versículo 35. Jesus ouviu que o tinham expulsado, de onde? Da sinagoga. E encontrando-o, disse-lhes: crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus disse: tu já o tens visto e é aquele que fala contigo. Jesus estava dizendo: sou eu, né? Em outras palavras. Ele disse: creio, Senhor, e o adorou. E disse Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem sejam cegos. Esse aqui é um trocadilho de palavras que eu vou te explicar já já, tá? Eu vim a este mundo, versículo 39, de João 9, versículo 39. Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem sejam cegos. E aí, aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isto, disseram-lhe: também nós somos cegos? Disse-lhe Jesus, versículo 41, se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Ou seja, os fariseus, eles achavam que conheciam a verdade, que conheciam a lei, que eles realmente não tinham mais o que aprender, tá? E Jesus disse assim para ele: olha, se vocês reconhecessem que ainda tinha coisa para aprender, vocês aprenderiam. Mas agora que vocês dizem, não somos cegos, então não tem como curar alguém que não reconhece que está doente. Assim, não dá para curar alguém que não reconhece que está doente. Não dá para ajudar alguém que não reconhece que precisa de ajuda. Não dá para fazer algo por alguém que não consegue perceber as suas debilidades. O primeiro ponto para uma pessoa viver transformação é ela reconhecer as suas deficiências. Qualquer pessoa que não conhece as suas deficiências, ela vai ter dificuldade, inclusive, para aceitar a opinião das pessoas a respeito disso sobre a vida dela. Alguém pode dizer assim para um marido, né? Você é um péssimo marido. Se ele não consegue se enxergar assim, se ele não tem clareza, né, de que ele é um péssimo marido, qualquer pessoa que chegue para ele e comece a dizer que ele é um péssimo marido, ele vai recusar aquela opinião porque ele não se enxerga daquela forma. Pode ser uma esposa, pode ser, por exemplo, um funcionário, o gerente ou o dono da empresa diz: cara, você está sendo um péssimo funcionário. E ele olha e se vê como o melhor funcionário de todos. Ou seja, ele não reconhece as debilidades, logo, quem não reconhece as suas debilidades não pode ser ajudado. Por quê? Porque para a gente ajudar alguém, primeiro essa pessoa precisa reconhecer as suas debilidades, tá certo? Então, um dos grandes problemas hoje, e isso era uma coisa que eu fazia muito e não faço mais, tá? Era tentar salvar quem não quer ser salvo. E observa que Jesus veio para salvar a todos, mas ele só salva aquele que decide crer nele. Ou seja, ele disponibiliza a salvação para todos, mas a salvação de fato só alcança a vida daquele que se abre para ela. Como é que uma pessoa se abre para a salvação? Ele reconhece: cara, eu estou perdido e eu preciso de Deus. Se Deus não fizer alguma coisa por mim, eu estou perdido. Aí ele reconhece que precisa de ajuda e precisa de ajuda de Deus, então ele aceita que Jesus seja o salvador da vida dele, que retire ele daquela situação de perdição e traga de volta a vida dele para o prumo, para o eixo. É assim que se pode ajudar alguém. Qualquer pessoa que não esteja dentro desse contexto vai entrar naquela palavra de Jesus de estar jogando
pérola aos porcos. Por exemplo, eu estou aqui, estou lançando conteúdo, esse conteúdo para quem é LAB, esse conteúdo é para quem precisa de ajuda e para quem está ajudando pessoas. Ou seja, se você é uma pessoa que gosta de ajudar e se frustra porque todas as vezes que você vai dar um conselho, aquela pessoa se chateia com você, todas as vezes que você oferece ajuda, isso é interpretado de maneira errônea. Isso acontece porque aquela pessoa não reconhece que precisa da sua ajuda. Aí você está lançando pérola aos porcos. Ou seja, você está ajudando quem não quer ser ajudado. E aí e se você é uma pessoa que não, eu estou assistindo esse vídeo porque eu quero olhar para mim, vale a pena a reflexão. Qual a reflexão? Será que eu sou cego e não sei? Como disse aqui os fariseus para Jesus, não é? Ouvindo isso, disseram-lhe também, nós somos cegos também? Ele estava perguntando, eu não sei se eu sou cego, mas nós somos cegos, eu acho que eu não sou. Então esse questionamento de será que foi o que eu fiz para mim? Quando eu ouvi a história, eu fiz para mim. Cara, existe algum ponto cego na minha vida que eu não percebo, mas que as pessoas percebem e eu ignoro a opinião delas porque acredito que elas estão erradas, quando quem está errado sou eu. E aí o que acontece? Quando você ignora esses pontos cegos, você está, na verdade, se impedindo de crescer. Esses pontos cegos normalmente são vistos pelos de fora. E aí é preciso ter muita humildade, e é isso que eu tenho trabalhado no meu coração, essa humildade para ouvir sem repudiar aquilo que dizem contra mim, mas avaliando. Será que essa pessoa tem razão? Será que de fato eu não preciso corrigir esse comportamento? Será que eu não preciso corrigir essa maneira de falar? Será que eu não preciso corrigir esse posicionamento? E aí, ao invés de eu negar que preciso de ajuda, eu pego e fico refletindo sobre aquilo. Será que eu preciso? Será que realmente essa pessoa não está certa? Será que outras pessoas estão dizendo isso sobre mim? Hoje eu estava conversando com uma pessoa que ela tem fama de fofoqueira. Por que ela tem fama de fofoqueira? Porque tudo que ela escuta, ela fala. E isso aqui todo mundo sabe que é verdade. Só que ela acha ruim essa fama, não é? E hoje eu soube de algo, não é? Porque vi nos stories do Instagram uma notícia e eu compartilhei com essa pessoa, olha aqui essa notícia e tal, e compartilhei não como fofoqueiro, mas porque como estava no Instagram, nos stories, logo essa pessoa, uma pessoa que posta nos stories, ela quer que todo mundo veja. Não é? Então eu disse, olha o que foi que aconteceu com essa pessoa e tal. Aí essa pessoa me disse assim, ó, rapaz, eu já sei disso há uns 2 meses. E sempre que você vinha aqui na minha casa, eu ficava com muita vontade de te dizer e não te disse. E eu parabenizei aquela pessoa por essa vitória, porque eu sei que para uma pessoa que não consegue guardar segredo, conseguir guardar um segredo, é uma vitória muito grande. E eu parabenizei, abracei, olha, você está de parabéns. Eu sei que deve ter sido difícil para você, né? E em tom de brincadeira, mas realmente eu parabenizei aquela pessoa. Por quê? Porque ela, naquele momento, estava reconhecendo que, de fato, guardar segredo para ela era difícil. Só que ela se chateia quando as pessoas dizem que ela é fofoqueira. Ou seja, ela não consegue aceitar. Por quê? Porque fofoqueiro é muito pejorativo. Uma palavra muito pesada que, assim, só aceita que é a pessoa que está querendo mudar. Então, a crítica que as pessoas dizem sobre você só vai ser aceita com humildade sobre você se você for uma pessoa que gosta de crescer. Se você for uma pessoa que realmente gosta de desenvolver e de melhorar a cada dia. Então, por exemplo, na minha mentoria, é uma mentoria de fé e assim, normalmente quem faz são pessoas cristãs e pessoas cristãs são pessoas que elas dizem que têm fé, tá certo? E quando elas começam a fazer a mentoria, elas olham e dizem assim para mim, eu pensava que eu tinha fé. Por quê? Porque quando ela é colocada dentro da mentoria, ela começa a aprender o que de fato é fé. E como é que crê, qual é a postura de quem crê, como é que se posiciona quem crê, como é que age uma pessoa que tem fé. Quando ela começa a aprender, ela diz assim, uau, meu comportamento era diferente. Mas eu agi assim, era para eu ter agido assim, então eu não tinha fé. E ela começa a se confrontar as suas convicções, a sua maneira de pensar, a sua maneira de falar com aquilo da mentoria, com as tarefas, com os exercícios, e ela começa a ver, uau, de fato, eu não tinha fé. E o primeiro ponto da transformação é esse reconhecimento, tá certo? Esse reconhecimento de que você precisa de ajuda.
uma outra coisa é que às vezes tem situações que a gente não consegue. Deixa eu colocar aqui o link da inscrição da mentoria, caso você queira fazer, tá certo? Porque vale muito a pena. Aqui na descrição do vídeo tem o link para você clicar. E se você estiver assistindo na televisão, você pode apertar o QR Code aí, que já vai para a página de pagamento. São 8 módulos, 31 aulas te ensinando como ter fé, como agir com fé diante das situações adversas e sair dessa situação adversa vencedor. Pode ser para enfermidade, pode ser para problema no casamento, pode ser, seja o que for, tá? Que precise de fé. Que seja uma situação que você olha e diz assim, cara, preciso de muita fé para sair dessa situação. Pronto, essa mentoria é para você, tá? Doenças que a medicina diz que não tem jeito, coisas que precisam de uma grande fé. Essa mentoria é para você. 31 aulas que está fazendo a diferença na vida de quem está fazendo, e eu tenho certeza que vai fazer diferença na tua também. Eu vou deixar aqui o QR Code, porque aí você vai fazendo a sua inscrição. Por exemplo, a fé. A fé, meu irmão, é algo que dificilmente uma pessoa constrói só. Ou ela tem alguém para ajudar, tá certo? Ou ela vai, assim, sofrer muito, se esforçar muito para ter fé, tá? E quando você tem uma pessoa para lhe direcionar, para apontar o caminho, fica muito mais fácil, tá certo? Então o que acontece? Quando eu estou ensinando sobre fé, por exemplo, o cristão, o crente, é a pessoa assim, mais difícil de convencer de que a fé dela, não é que ela não tem fé, mas de que a fé dela pode estar errada. Por quê? Porque o fato da palavra, por exemplo, o evangélico é crente, né? Você chama de crente. O que é crente? Crente vem de crer. Como é que eu sou crente e não creio? Só que a prova de que você tem fé, a prova de que você crer, não é a sua palavra nem o que você sente, mas é o fruto. É se você carrega vitória ou não. Jesus disse, os sinais seguem aos que creem. Ou seja, se eu creio em cura, o sinal da cura deve me seguir. Se eu creio em prosperidade financeira, o sinal da prosperidade financeira deve me seguir. Então, tudo que eu creio está me seguindo, seja bom ou seja ruim. Logo, se eu digo que creio em cura, mas eu sou acompanhado de doenças, o que eu estou dizendo não condiz com o fruto. Você consegue entender o que eu estou te falando? Você diz assim, não, eu creio que Deus quer que a gente seja rico, mas você está endividado, está empobrecido. Observa que o que você diz que você crê não está sendo acompanhado, o sinal não está te seguindo. Então a prova de que a minha fé é legítima é o fruto que eu tenho, uma sabedoria conhecida pelos frutos. Por isso, vale muito a pena fazer essa mentoria para corrigir, alinhar a tua fé, para que você tenha a postura, haja, fale, pense com uma fé assertiva, aquela que de fato gera o milagre que você tem, tá certo? Então essa mentoria é para você. Agora, se você é como, não é, esses fariseus, ou como aquele homem que é alcoólatra e diz assim, não, eu não sou alcoólatra, eu bebo todo dia, desde os 12 anos, mas bebo pouco, bebo para dormir, acordo, bebo uma, quando eu vou almoçar, bebo outro, bebo todo dia, mas não sou alcoólatra. Entende o que eu estou dizendo? Ou como os fariseus, não é? Que não carregavam os frutos que Jesus carregava. Meu irmão, você não vai ver história de um fariseu que fez um cego ver. Você não vai ver história de um fariseu que fez um paralítico andar. Você não vai ver história de um fariseu que fez um surdo ouvir, um mudo falar, que purificou a lepra do corpo. Não existe. Tá certo? Mas o fariseu jurava que conhecia a palavra. Aí Jesus vem e diz assim, cara, os meus frutos vocês só vão conseguir manifestar se vocês crerem como eu creio. E o primeiro ponto é vocês entenderem, eu tenho uma verdade, mas a nossa verdade não é igual à tua, Jesus. Qual é a tua verdade? O que é que o Senhor pensa? Não é como o Senhor pensa, o que é que o Senhor acha que está errado na gente, que a gente precisa corrigir para que a gente viva aquilo que você vive. Então, os discípulos de Jesus, eles passaram 3 anos e meio sendo treinados por Jesus. E eles observam que o Espírito Santo só veio quando Jesus terminou o ministério. Primeiro, quando Jesus apareceu, soprou sobre ele, e depois, no dia de Pentecoste, veio como um vento impetuoso, como línguas de fogo. Mas antes que viesse o poder, primeiro veio a transformação da mente. Primeiro, Jesus corrigiu a forma deles pensarem.
ensinando-os por parábola, ou seja, trazendo à mente dos discípulos a obediência de Cristo, a pensar como Cristo, a falar como Cristo, e só então veio o poder. Então, se a sua mente não está alinhada, mesmo que você acredite que já conheceu a verdade, não, já conheça a verdade, já sei tudo sobre fé, se não tem fruto, amigo, tem alguma coisa que você precisa corrigir. Ah, eu sei tudo sobre fé, eu creio na prosperidade. Não está prosperando, tem alguma coisa que você precisa corrigir. Ah, eu sei tudo sobre casamento. Meu irmão, sabe tudo sobre casamento? Teu casamento está indo de mal a pior? Tem alguma coisa que você precisa corrigir. Aceitar que você precisa corrigir, que tem algo errado em você, é o primeiro e o mais importante passo para que você viva uma transformação. Enquanto você não reconhece que precisa de ajuda, enquanto você não reconhecer que há algo de errado dentro de você, que só você pode resolver, que é abrindo o seu coração, permitindo que a verdade de Deus entre dentro de você e revele o que está errado e mude o que está errado, ninguém pode fazer alguma coisa por você. Ninguém, 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 ninguém. Esse milagre só é possível para as pessoas que abrem o coração. São as pessoas que abrem o coração que têm a capacidade de receber Jesus lá dentro e viver um momento especial com ele. Então hoje eu quero te convidar a se inscrever nessa mentoria. Vai fazer diferença na sua vida. Eu digo para você, vai fazer. Eu tenho tanta certeza disso que eu dou uma garantia de 30 dias. Se você não ficar satisfeito com o método, tem um botãozinho lá que você aperta, você não fala nem comigo. Na hora que você aperta, você tem até 30 dias para apertar esse botão e receber de volta o seu dinheiro. Recebe de volta, não é nem comigo, é com a plataforma. Nem fala comigo, você só diz, pá, não gostei não, isso aqui é mó mentira, deixa eu pegar de volta aqui meu dinheiro. Você pega, tem 30 dias de garantia. 30 dias de garantia. Por que eu botei 30 dias de garantia? Porque eu sei que de fato é bom. As pessoas que estão fazendo estão maravilhadas, meu irmão. Eu vou gravar um testemunho com uma das pessoas que participaram, que estão fazendo a mentoria, e você vai ver como ela está vivendo uma transformação. Meu irmão, ela disse assim, Eliabe, eu nunca estive tão leve. E eu pensava que tinha fé, minha mentalidade está se tornando extremamente positiva, eu era completamente negativo. Meu irmão, assim, é muita coisa. É muita coisa e eu quero que você viva esta vida. Eliabe Marques, era uma pessoa extremamente negativa. Não tinha autoconfiança, meu irmão, tinha medo do futuro, tinha medo de doença, tinha medo da morte. Tudo isso Deus tirou. E eu quero que assim como foi tirado da minha vida, da minha mentalidade, essas coisas que me impediam de crescer, eu quero que saiam da tua mente também para que você possa experimentar aquilo que eu experimento hoje, que é de fato uma vida abundante. Você quer viver uma vida abundante? Só depende de você. Eu estou aqui disponível e pronto para te ajudar, mas é claro, se primeiro você reconhecer que precisa de ajuda, reconhecer que eu posso te ajudar e se inscrever na mentoria, tá certo? Se inscreve agora e eu te vejo lá no curso. Um abraço, até lá.